Bom dia, estamos começando mais um Pod Café by Beach Coffee. Roda a vinheta. Bom dia, estou aqui hoje eu e a Giovana e eu iniciando o programa. Giovana, como é que é? Bom dia, mais um sábado aqui com muito café, né, Pedro? Tô isso aí. toda orgulhosa porque o Pedro pegou minha mania assim, ó, roda a vinheta, viu? O pessoal de casa já vai fazer assim, ó, roda a vinheta. O que é bom a gente copia. Verdade. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial com um tema muito importante que a gente ainda não tinha falado e nem conversado aqui no nosso Pod Café, né, Pedro? É verdade, Giovana. Super legal esse tema. Vocês vão ficar surpreendentes porque todos vocês amam. E ela, então, é um amante. Estamos com ela, Andréia, da marca Minhal Pet. Tudo Seja bem? bem-vinda. Obrigada, gente. Muito prazer. Eu tô muito feliz. Primeiro de estar aqui com vocês e segundo... Oi. Tudo bem? Obrigada. Eu A quero. gente nem pediu, ele já trouxe. Eu gosto assim, ó, eu quero. atitude. É maravilhoso. Obrigada, Mimo. Mimo! Você tenta Obrigada. chegar assim, né? Obrigada. Maravilhoso. Mimo, eu obrigada. quero um também, tá? É. Calma. Ai, gente, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz. Primeiro das pessoas começarem a dar essa importância, né? Publicamente, em uma coisa que já é muito importante Muito. para nossa saúde. Verdade. Né? Para nossa saúde mental, que são esses animais, né? Então não é só um amor, é saúde. Sim. E é o que a gente está trazendo aqui. Legal. Muito legal. Então, Muito legal. antes de iniciar a nossa entrevista, nosso quadro, Ótimo. vamos brindar, né? Esse sábado maravilhoso. Vamos brindar. Com café, Prazer. pets, Brindar. tudo de bom. Cafezinho. Então a gente vai iniciar uma curiosidade. A gente já tava conversando aqui nos bastidores, Sim. né? Falei pra Andréia que é um tema que eu gosto bastante sobre animal. Eu sou apaixonada em cachorro. Sim. Mas inicia, André, explicando pra gente o que é minhau. É somente de gatinho, como eu fiz essa tua pergunta, ou não? Explica pra gente entender. Bom, a Minhal nasceu há 44 anos atrás. Uau, Ela não 44 nasceu. anos? Ela não nasceu Tem há... o dobro da minha idade. Ela nasceu há 44 anos com um amor pelos animais, né? Desde criança eu tenho animais. A gente é do interior, eu sou do interior. Então a gente tinha cavalo, cachorro, gato, cabra e assim nasceu a Minhal, né? É um sonho de criança realizado através do alimento, junto com a fisiologia complexo, né? Para levar essa saúde para cães e gatos. Então, o Minhal, Legal. a gente pensa no AU, né? Que a gente ama cães. Eu pensava não que era tinha- só gatinho. Eu Muito também. bom. Eu também achei Muito que era só Minhau. gatinho. Aí, André, então você Ai, meu foi Deus. criada em fazenda, em sítio? André, você nasceu e Eu foi não criado sou. em fazenda? Eu Você é sou. um pônei? Quase isso, né, gente? Eu sou de Presidente Prudente, divisa lá com o Mato Grosso do Sul. Uau. Tá. Né? Uma cidade. A gente nasceu assim, né? Olha só, né? Que legal, Com o pé hein? descalço. E hoje a gente, graças a Deus, conseguiu trabalhar com o que a gente ama realmente. Né? E a Minhal aí nasceu nessa época, a Minhal. Olha! Né? Que Então- coisa maravilhosa, hein? Sua paixão é desde sempre. Eu não tinha. Olha. Enfim. Aí a gente estava fazendo uma transferência de embrião numa fazenda, que a gente fez 35 cesáreas. Olha a minha cor, a cor da minha calça e dormindo com um cachorro na rede. Viramos 2 noites. Então é uma paixão assim que vem há 44 anos. Eu vou fazer quase 50. Então a gente pensou desde essa época, falávamos, eu vou ser veterinária. Eu quero ser veterinária. Sim. Eu amo animais. Eu quero ver esses animais bem. Só que é muito ambíguo, né? Porque as pessoas falam assim, eu quero ser veterinária, mas quando você se impacta com o choque do cuidar, né? De cuidar da doença, né? Muitas pessoas desistem porque você ama tanto, mas você não suporta consegue, aquela né? dor Sim. de ver esses animais
nesse estágio de sofrimento. Então, por eu ser do interior, a gente já como que eu digo, preparado, né? Para lidar com situações. Então, você tá lá mexendo com gado, vê o gado morrendo, vê o gado abatido, vê o porco abatido. Então, é um cenário de construção para você lidar com a vida e a morte Muito durante difícil, a vida. Né? E de uma coisa que você ama muito. Então, aonde você coloca aquela carcaça sua de amor, que você fala, não, eu quero ajudar uma situação muito difícil. Então, a gente foi treinado no decorrer da vida. Né? E a Minhal nasceu por quê? Porque eu não quero mais trabalhar com doença. Eu levo saúde através do alimento. A Minhal nasceu por isso. Porque através do alimento natural, a gente leva a saúde. Eu não quero mais tratar doença. Eu, Andréia, acho que um bom veterinário é um médico veterinário que tira medicamento, não prescreve medicamento. E o alimento é a base de tudo, é a base da nossa vida, é a base. Uma vez que a gente se alimenta bem, a gente vai ter uma saúde plena. E é esse o contexto da Minhal. Então, como eu vou fazer um amor tão grande, fazer com que eu leve essa saúde que eu tanto almejo para eles, através do alimento. Eu não quero mais tratar animal doente, né? Sim. Eu quero levar saúde. Então, a Minhal é isso. Muito legal. Né? E muito olha, bacana. semana passada eu fui para uma fazenda, Andréia, falando nisso. E aí eu sou apaixonada por cavalo, né? Mas assim, eu tocar, eu já andei, né? Mas tinha um pônei, não. O Mimo falou de pônei. Mas não, o filhote do cavalo, como é que é? Potrinho. Um potrinho. Isso, Potrinho. muito bravo. Que eu até gravei um vídeo com ele. Eu fui tentar tocar nele, Pedro. Meu Deus, ele me fez sair correndo Quase muito. te mordeu. Quase me mordeu. E assim, minha família também foi criada em sítio. Minha mãe, né? Apaixonada. Então, meu avô interior tinha cavalo, cabra. E eu acho muito lindo isso, né? Esse amor. Tem pessoas que não gostam de animais e eu fico, gente, essa pessoa não sabe o que é amor, né? Você chega em casa quando você tem um cachorro. Você tem cachorro, Pedro? Olha, eu já tive cachorro, adoro animal. E hoje eu tenho assim, eu não tenho cachorro hoje por 2 motivos. Porque o último que eu tive, ele ficou doente, morreu, e aí se foi um apega sofrimento. muito, né? duro, né? Nossa. Eu fiquei triste, Péssimo. meu filho Se apega ficou triste, muito. minha ex-mulher, todo mundo chorando. Eu imagino. num canto. Foi assim, aí eu falei, cara, eu não quero mais. quer Assim, mais. eu não quero mais. Eu imagino. Né? Agora, você estava falando de cavalo, eu amo cavalo, já tive cavalo. Eu antigamente demais, né? andava a cavalo todo final de semana. É maravilhoso. Sábado e domingo. É maravilhoso. Né? gente. Assim, eu tinha uma turma grande em Atibaia, a gente andava, era muito legal. E é muito bacana. E o cavalo é uma terapia, né? Muito. Assim, você... E eu tinha um problema meu, né? Por quê? Porque você ter cavalo, meu cavalo era inteiro. Sim, vixe, brabo, feito... Então, é complicado quando é cavalo inteiro, porque Como ele assim, não A te Giovana respeita. inteiro, então, Inteira. fala É, pra isso que eu- gente. Eu não entendi. Explica Inteiro você era o melhor. nome. Inteiro Explica é quando o você. animal não é castrado. Cavalo inteiro é uma Ferrari. Você não Brabo sabe, ele feito cão. surpreende você. Eu porque acho que ele então se- esse... Não, o potrinho ele já é O potreiro inteiro. é inteiro. Ah, o potreiro. por isso. Porque, Juro. porque castra normalmente com 2, 3 anos. Geralmente quando castra também é porque o cavalo, ele é muito Por exemplo, de trabalho, cavalos para trabalho, né? Sim, exatamente. Cavalos, por exemplo, aqueles cavalos que vão fazer prova de 3 tambores, cavalos de hípica. Então, ele precisa ser Precisa ser castrado castrado. porque vivem no meio de outros animais. Ele não respeita ninguém, que eu Ninguém. digo o seguinte, no domador, você tem, uma surpresa, você tá montado no cavalo. Eu teve um dia que ele me derrubou 3 vezes. Meu Deus. E os meus amigos diziam, esse cavalo vai te matar e tal. Eu falava, não, porque a emoção com ele lá era do domínio. Você tá entendendo? Você querer dominá-lo e ele não. Não vai
vai deixar. E aí é muito legal. É muito Mas legal. essa questão de cachorro que o Pedro falou, a gente se apega muito, né? É. Mas é o melhor amigo do homem mesmo. Eu chego em casa, eu não tenho cachorro aqui, porque o meu cachorro Sim. tá em Manaus com a minha mãe. Sim. Mas ela fala, ela chega em casa, ele tá lá, o Troy, esperando ela, Tadinho. todo o amor do mundo. Às É. vezes a gente Não se te pede estressa nada. com Não ele, pede né? nada. Não pede nada. Não fala cara. nada, Não ainda fala por isso que a nada. gente gosta, né? É, Porque o esse bicho não amor. fala, então é meu filho cada Mas vez. ele sente. sente. É impressionante, porque o carinho, né, que você tem quando É ele... impressionante. Ele cura, um ele sabe negócio quando você assim. tá triste, com Sabe. raiva, É, sabe? É. O Pedro também falou de uma história de cavalo, eu também tenho uma história de cavalo, vou É, contar pra tem vocês. cada uma, né, gente? Gente, vocês acreditam que eu fui pedida em namoro Ah! em cima de um cavalo? Não acredito. Não acredito. Tipo o príncipe do cavalo branco, minha filha. Estilo príncipe e princesa da Disney, eu tenho essa história. Mas eu não namoro mais com essa pessoa, mas assim, me levou pra Campos, me levou pra fazer um passeio, levou a família inteira. Jesus. A gente é amiga, então tudo bem, eu não tô falando mal. Levou pra Campos, super, né? Foi muito bom. Eu subi a cavalo, tava morrendo de medo, mas todo mundo tava, sobe, subi. Foi lindo o passeio, a família inteira. E aí, no final, ele me pediu em namoro em cima de cavalo. Então tem Meu uma história, pai, entendeu? Do cavalo. Legal, Giovana. Linda história. Gente mesmo. Bem romântico. É um cavalinho. Ainda bem que o cavalo era manso, né? Senão já pensou. E essa paixão pelos animais vem desde muito nova, como a Sim. gente tá conversando aqui, Sim. tem fotos. Sim. Conta pra gente, qual é o animal? Tem um animal preferido que você gosta ou não? Ai, meu Deus. Olha, eu gosto dos animais mais exóticos, né? É? Girafa eu acho maravilhoso. Uau, Leões eu acho Não, maravilhosos. leões, eu também sou fã. Leoas, gente. Mas não tem é. coragem, né, gente? Pra Gente, entrar e A tocar zebra eu acho linda, a Não é zebra. maravilhoso? A zebra é lindo. linda, né? A zebra. Eu sou, Zebra. então, é muito engraçado que eu tenho um filho pequeno e eu falo assim pro João, eu falo, filho, a mamãe não vai te levar num zoológico. E, cara, eu nunca levei, a sua mãe é louca, né? Que nunca levei o filho no zoológico. Mas eu acho tão injusto. Sabe, filho, a gente tem que ver esse animal solto, na fisiologia, no campo, na savana, sendo o que ele pode ser. Né? Então, assim... Isso é um ponto legal, né? de Não, mas abordar. hoje Verdade. até tem houve muitas mudanças, né, André? Houveram. Em relação a Isso, Porque houveram. antigamente É. você tinha o problema do circo. Sim, você né? lembra? Nossa, O Na circo época era levava, assim. na época, quando eu era pequeno, tinha leão no circo lá enjaulado. Exatamente, elefante na tigre. corrente. Deus me Tinha livre, de eu já tudo Tinha lá, de era tudo no tudo, circo. era uma Tinha de coisa tudo. assim de louco, Batiam, né? né? Inclusive, E o cara na se VET. chicoteava lá, chicote. Na VET, eu tive a oportunidade, em Presidente Prudente, em atender 4 leões e 2 onças no hospital veterinário de um circo. Judiavam muito, Não, né? e sabe o que eles foram fazer? Cortar a primeira falange. Ai, não. Entrou em cirurgia, corta-se a primeira falange e tira os caninos. Os caninos. Porque era tão perigoso lidar com aqueles animais e cortar primeiro as falanges, eles não têm a unha. E a gente participou, né, como Meu hospital Deus. veterinário, Poxa, universitário. É uma amputação, né, na verdade. É uma isso. amputação. Ai, É uma que horror. amputação. E então, né? então, sabe, acho que as coisas mudaram muito, né? De 25, quase 30 anos para cá. E é isso que a gente espera, que esses animais possam aí... Agora, um meio que existe um animal que precisa se reproduzir, né? Vamos supor, né? Que tem a gente precisa ter um local para que eles não entrem em extinção, Sim, sim. né? Eu acho que a gente... Tem que ter um equilíbrio, né? tem que ter um equilíbrio, mas Você é contra ou a favor do zoológico? depende, né? Depende desse contexto, né? Porque se existe um animal em extinção e pegaram um macho e uma fêmea, cuidados, criaram um semi-habitat lá para eles, para que eles se reproduzam e depois reintegrem a natureza, não, né? Agora, para o nosso bel prazer, gente, entrar lá e olhar o bicho num espaço desse tamanho, sabe, é justo, né? Não é um negócio legal, né? é um negócio- hoje tem muita conscientização disso. Sim. Tem muita conscientização. Sim. Você está falando disso, isso também leva ao seguinte, a castração do animal, né? Sim. É um negócio também que eu acho assim, o seguinte, é meio complicado isso, porque eu não gostaria de ser castrado, Não eu digo é. isso.
Né? Então, quando você castra um animal, também você muda um pouco. Né? Olha, Muda um pouco não, você muda bastante todo a tendência animal. Sim. Eu tive um professor, eu fiz pós-graduação fora. Então, você se formou em veterinária? Eu me formei em quanto tempo? Eu veterinária ia te perguntar. há 25 anos. 25 Poxa, anos. E eu fiz uma pós-graduação no exterior e eu tive um professor francês que falava assim. E eu nunca tirei isso da minha cabeça. E vem em todo o contexto que a gente está falando aqui. Uma vez que o homem domesticou o animal, ele é obrigado a oferecer um habitat e uma Condições. alimentação para que esse animal tenha uma vida feliz, né? Uma vida plena. Sim. Sim. Então, o que a gente está sabe oferecendo para ele? Né? Você domesticou nos séculos primórdios de 19. O cão, ele é lupus canis. O que é isso? Veio do lobo. Sim, Hoje, sim. se você pegar um cachorrinho que não seja castrado e cruzar com uma loba lá da floresta, nasce filhotinho. E, assim, com saúde. Então, ele tem os mesmos números de cromossomos, DNAs, que um animal da floresta. O que você está dando para esse animal da floresta que você tem dentro da sua casa? O que você vai dar para ele comer? Ele comia carne. Aí ele passou com os primórdios da evolução da agricultura a se adaptar numa refeição oportunista. Então, ele passou de carnívoro para um carnívoro oportunista. Significa o quê? Ele come carne quando oferece. E ele não foi feito só para isso. Então, como que a gente está criando esse animal a partir da domesticação? A gente tem completa culpa e responsabilidade por tudo que está acontecendo, né? E esse desequilíbrio todo também, né? Então, gente, se a gente ficar falando tudo isso aqui, mas é bacana o assunto. tempo, O assunto é muito interessante, André. E aproveitando, você estava falando da miau, né, da alimentação, que o fato hoje os animais, né, cachorros, gatos, têm várias doenças. Você vê aí, o meu sócio também adora animais, ele tem pet. Aí teve problema com o cachorrinho dele, que não conseguia mais andar. Teve que comprar, fez uma cirurgia, andador, colocou andador, estava com glaucoma. Glaucoma no cachorro, um negócio assim. Pedro, eu fiquei impressionado com a quantidade de doenças que a gente não... Há muitos anos atrás, você não... Ou talvez não existia, ou talvez nós não tínhamos a informação que elas pudessem existirem. Não sei. O que é que você fala sobre isso? Pedro... Pela tua experiência. Sim, isso é científico, tá? Isso nada que a gente fala aqui não é achismo. Não é achismo. Vou lá ver o vento. Não, gente, isso é científico. Hoje é provado com os estudos do FDA, pela FACO, que com o animal perdeu 30% da vida. Animal? Um animal. Então, ele vivia, em média, né? 15 anos, passou a viver 9. Um animal, um cachorro, né? De médio. E aí tem esses estudos em relação ao diminuiu porte. a vida... A vida dele. O tempo de vida dele. Isso é provado já. Puxa, eu nunca tinha ouvido falar... André, nunca tinha ouvido falar nisso. E acredito que muita gente que está aí nos assistindo hoje também nunca ouviu falar disso. Porque a gente vê o quê? Que o humano, nós, estamos aumentando a nossa longevidade. Mas por quê, Pedro? Né? Me fala. E aí a gente está aumentando a nossa longevidade e o animal está diminuindo. Mas isso é olha que interessante. Você trouxe uma coisa maravilhosa. Como nós nos alimentávamos antigamente, não, né? Falando dos meus avós, né? Aí chegou, né, a era industrial. Tá? Como que estamos hoje? Por que a gente está aumentando a qualidade de vida? Por quê? Porque tá todo mundo buscando o quê? Uma melhor alimentação. Alimentação saudável. Um exercício, uma condição mental melhor. Qualidade de vida. Né? Uma conscientização que está surgindo no mundo em relação a isso. Só que o pet não tem essa condição. Não tem. Putz, muito abrir a geladeira e escolher o que vai comer. Animal. Ele não tem essa opção. Ele colocou lá, ele vai comer aquilo. Ele vai comer, que ele tem fome, ele tem que comer aquilo. Agora, por que eles estão reduzindo o tempo de vida? Com os primórdios, né, da evolução industrial, o que aconteceu? Esse animal passou lá da floresta de carnívoro oportunista para quê? Para um animal carnívoro quando se dá carne.
E o felino não. O felino ainda é estritamente carnívoro. Sim. O felino da floresta, o leão que caça e rebenta lá a barriga da zebra e come tripa e come tudo, ele continua precisando de carne. Só que as rações hoje, elas são feitas do que, basicamente? De uma proteína hidrolisada, uma ração de alto nível, e a maior quantidade de um teor de carboidrato altíssimo. Cachorro não é vaca para comer comida de boi. Trigo, soja, milho e gordura. Ele precisa de proteína, ele precisa dos aminoácidos. Só que, veja bem, não existe só um processo industrial, né? Existe um processo num teor de proporção em relação ao alimento que ele precisa e o alimento que ele deveria comer. Dentro de uma fisiologia é igual uma máquina. Você pega um carrão aí e põe um combustível adulterado. Não vai andar para lugar nenhum. Vai pipocar, uma hora vai, né? Não, vai pipocar na hora. Começa a pipocar e depois o motor, alguma hora, vai ferrar, né? Sim, vai com certeza. Então é isso. Que combustível que você tá dando para esse animal, se ele não tem opção de abrir a geladeira e falar, não, gente, esse aqui eu não quero. Ele come porque tem fome. Ele come o que recebe, né? E o que recebe. Então, e os aromas e palatabilizantes são de extrema, como que eu chamo? De atratividade. É uma iguaria quase, né? Então é aroma. Porque é o aroma, é uma iguaria que eles colocam ali de um jeito que... Nossa. Então, gente, não tem como dizer que você põe um combustível ruim num carro bom E vai funcionar pra sempre. O motor vai pifar. E geneticamente falando, por que eles têm cânceres, problemas de pele? Câncer, pele... Porque assim, tudo que é um fator genético é como a gente... Se você tem um fator genético para diabetes, né? Vamos supor, eu tenho um fator genético para diabetes, minha mãe tem diabetes, meu avô tem diabetes. E eu como doce. O que esse fator genético pior em mim, ele inflama. Sim. É um combustível. Então, eu coloco um fator alimentar, né? Para que eu tenha um fator genético ruim, vai exacerbar aquilo. Então, cães com problema de pele, tem mais problema de pele. Cães com problemas de cânceres, vai ter câncer. Cães com problemas cardíacos, vão ter problemas cardíacos decorrentes de uma alimentação diária sem opção. Uau. Entendi. Então, é isso. Andréa, o que a alimentação da Miau que você desenvolveu, Sim, né? sim. Todo um procedimento e uma tecnologia que tem atrás disso aí. Qual a diferença dessa alimentação da Miau? E o que ela pode beneficiar os pets, tanto gatos como cães? Eu não sabia, tem alimentação. Ela desenvolveu. A Miau é alimentação. A Miau, oi, Giovana, desculpa. Giovana, não falamos isso, desculpa, eu peço desculpas, realmente não falamos nisso. É verdade. Mas ela desenvolveu uma Pra alimentação galera que tá assistindo a gente, saudável, então a Miau é uma alimentação saudável, natural que ela criou, tudo mais, para evitar que os animais tenham tudo adoeçam. isso. E aí eu fiquei sabendo de tudo isso porque o esposo dela, o Maurício, é muito meu amigo. Sim. Máximo. E aí ele comentando comigo, eu falei, cara, vamos chamar a sua esposa, Andréa, para ela vir aqui, né? Para falar disso, porque todos nós amamos pet. Sim. Né? Então eu queria que ela falasse um pouco sobre isso. Gente, como que ela teve a ideia, como é que foi esse negócio. Pensa um quebra-cabeça. Pega um quebra-cabeça. O que a gente fez? Primeiro, se você não sabe o que é certo, você não sabe arrumar o errado, correto? Sim, correto. Primeiro eu tenho que saber de fisiologia. O que é certo? O que esse bicho precisa? Dentro dessa fisiologia, o que precisa para funcionar o pâncreas do bichinho? O que precisa para funcionar o músculo? Para ele ficar forte? Para ele ficar com hormônio estourando? Eu peguei dentro desse alimento, o aminoácido, dentro desse alimento, desse pedaço aí de frango, a gente joga esse pedaço de frango e traz exatamente o que esse pedaço de frango tem. Aminoácidos, vitaminas, minerais. E a gente pega esse contexto e vê o que necessita essa fisiologia. E a gente faz esse quebra-cabeça. O frango me dá isso que esse animal precisa? O peixe me dá isso que esse animal precisa? E você vai unindo e faz uma receita, uma formulação adequada a essa fisiologia. Por isso que a Miau, ela tem uma especificidade em comida de gatos. Isso que eu ia totalmente perguntar. natural. Nós usamos alimentos orgânicos, proteínas nobres,
que nem a gente come, às vezes, né? Eu tô falando, às vezes eu tô em produção, eu tô comendo coxinha e eu falei, gente, eu deveria estar comendo essa comida. Então a gente uniu ingredientes de acordo com essa fisiologia para que realce esse sabor sem nenhum aditivo, nem conservante, nem um aroma, para que traga saúde plena. Então, é comida para cães e comida para gatos. Então, o foco da minha aula é cães e gatos. Cães e gatos. Legal. Muito Cães bom. e gatos. E essa comida, ela é congelada? Como que é o processo dela, né? Hoje a gente ainda está nesse processo congelado, né, Pedro? É o nosso caminho ainda, a gente está caminhando para tirar esse processo de refrigeração, né? Mas é um alimento íntegro, né? Que a gente chama com essas proteínas nobres. Ele é feito, tem um processo de cocção devidamente suplementado para animal e depois refrigerado e congelado, né? E aí a pessoa recebe esse alimento e dá para esse animal em casa depois do processo de descongelamento, né? Mas a gente tá nesse caminho para tirar esse processo. Tirar o processo de congelamento. De congelamento, fazendo o processo de esterilização ou liofilização. Liofilização, eu ia perguntar isso para você, se cabe liofilização nesse teu processo. Liofilização, exatamente. Cabe liofilização, que é um processo sensacional. Sensacional! Eu conheço um pouco disso, porque... Pedro, sensacional. Negócio, assim, sensacional. A durabilidade, inclusive, nossos produtos estão já em testes para esse processo liofilizado é um de negócio liofilização. Louco, né? Você tem 3 anos aí de 30. Eu falei 3 porque eu falei 3 para não exagerar. Então, Pedro, 30 é comida de astronauta sem perder as propriedades organolépticas. Nada, não perde nada. Nada. Então tem o processo de esterilização, sim, que é uma autoclave, e o processo de liofilização, que é por sublimação. Então tira a água desse processo do alimento e você chega em casa e hidrata o alimento. Nós temos, inclusive, na Beach Coffee, a ideia, já fizemos uns testes aí lá atrás, para fazer isso com o café. Olha, né? que demais. Que é um processo maravilhoso. Mas o café, ele tem validade? Tem 1 ano, né? Depende mas é 12 meses. No nosso produto, no caso do café de comer, você já comeu o café de comer? Eu já, maravilhoso. Muito bom. Muito. No nosso processo do café de comer, eles são 24 meses, mas se for liofilizado, ele vai aí para 30 anos, como isso você aí. falou, mas só 3 já tá bom para nós. 3 já tá bom, exatamente. Andréia, vamos falar um pouquinho sobre o caso do Rio Grande do Sul. Vamos, né? gente. Esse aí foi... Como te impactou? A gente viu lá a questão no Rio Grande do Sul, do cara, né? Do cavalo lá, do caramelo. Nossa, enfim. lá foi muito, muito pesado, né, gente? Conta pra gente como te impactou. Você queria estar lá ajudando. Como você recebeu essa notícia em relação aos animais? Ai, gente, bom, acho que um pouquinho da história já deu pra perceber, né? O que a gente sente em relação a isso, e a gente foi ajudar, né? Porque como que eu poderia ajudar? Você chegou aí pro Rio Grande do Sul? Eu fiquei 7 dias lá no Rio Grande do Sul e a Conta aí como é que foi a sua trajetória, toda essa maratona pra você ir lá, porque é legal. Você e os seus amigos que foram. Ela Sim. tem uma história bonita. Sim. O pessoal do Rio Grande do Sul que está nos assistindo, nos acompanhando. Bacana isso aí. Gente, a primeira coisa, eu vejo que um povo do Rio Grande do Sul é um povo assim que maravilhoso, né? A gente não... Sabe, não tem palavras? Pelo que eles estão enfrentando e como eles reagiram, né? Estão reagindo e vão reagir por anos dessa tragédia toda. Então, eu tive contato com algumas pessoas e principalmente com um abrigo de animais de 2.000 animais. 2.000 cães naquele abrigo. E é aquilo, a nossa carcaça, mesmo sendo já grossa desse interior que a gente acabou de falar, né? Eu digo que toda noite eu chorava. Toda noite. Eu chegava, eu me sentia assim, vou vestir essa carapaça aqui, mas chegava à noite, depois de 18 horas de trabalho voluntário com aqueles cães amarrados, cães sendo tirados da água. A gente foi para a água, a gente tirou os animais de cima do telhado. Eu peguei uma gatinha, gente, que faziam 27 dias que ela estava sem se alimentar. Meu Deus. No telhado. Como era que ela sobreviveu? Eu não sei. Deus. Eu não sei. Sabe? Então, assim, em relação aos animais, enfim, o trabalho voluntário lá foi
eu vi muitas pessoas chegando lá e não conseguindo ficar por essa situação toda, né? Mas, assim, nós fomos até lá, né? A gente acabou indo com o voo da FAB, né? A gente foi como voluntários, médicos e alguns veterinários. E foi uma mobilização, assim, gigantesca em relação aos profissionais. Então, gente, eu vou falando aqui, vindo as imagens, né? Acredito. Né? Isso mexe com Com certeza com toda a estrutura psicológica de qualquer lembrar um. sempre essas imagens. E é muito engraçado, porque quando a gente chegou lá, você já via aquelas pessoas há 20 dias, eu fui com 20 e tantos dias para lá. Eu já vi aquelas pessoas naquele contexto que não sabiam mais nem o que estavam fazendo naquele abrigo de 2.000 cães. Os cães ganhavam a gente no grito, sabe, no grito? Porque não tinha voluntário, não tinha gente para alimentá-los, não tinha gente para limpar aquelas baias, quiçá tratá-los. Eu vi de tudo, eu me senti em Gaza. Sabe, Gaza dos animais? Sim, entendi. Rottweiler brigando com o outro cachorro, comendo o outro cachorro, rasgando pata do outro, o outro se pegando. Gente, assim, show de horror, você catando o cachorro, o útero da cachorra pra fora. Sabe, Gaza? Meu Deus. Sabe, uma coisa assim, eu vi muitas pessoas indo embora desses abrigos. Não aguentou a pressão, né? E as pessoas que estavam lá, muitos deles gaúchos, que já não tinham casas e lá ajudando os animais. Mas aí que a gente vê, né, que o lado emocional, Pedro, que o animal traz esse bem-estar. Porque eu lembro até hoje que eu cheguei para uma senhora, assim, e peguei na mão dela, ela estava chorando tanto chorando, e aí aconteceu uma briga de cães entre eles ali, começaram a se pegar, um morreu, e ela saiu chorando, uma senhora. Eu peguei na mão dela, peguei uma água, sentei ela assim, eu falei, não, vem aqui. Então a gente chegava e começava a organizar um contexto que já estava completamente desorganizado. Não, a senhora agora vai somente passear com os cães. Vem aqui, a senhora me ajuda. Então, a gente formou grupos de 6 pessoas, 2 veterinárias, 2 auxiliares, 2 pessoas para tirar o cachorro da baia. Chegamos lá, nós contratamos já 3 adestradores. Então, quando a gente chegou num contexto que já estava uma bagunça, você chega mais, e começa a ver a situação de cima e ver como que eu posso ajudar. Né? E essa senhora olhava assim e ela começou a me agradecer, porque daí ela pegou o próprio animal e tinha que passear, porque esses animais estavam acorrentados, né? Dentro de um abrigo enorme. E como que ia deixar todo mundo solto? Impossível, num galpão que foi cedido. Eu vi o vídeo que você mandou, as privado, fotos. Você viu, né? Assim, muito triste. Lamentável. Muito triste mesmo, muito triste. Então, enfim, foi uma experiência assim que em relação à vida, sabe? Porque os seres humanos ali, naquele contexto, eles sofreram demais, estão sofrendo. Os animais hoje, esse abrigo de 2.000 animais, agora a prefeitura lá de Canoas assumiu, enfim, eles devem estar com 80 animais. Mas foi assim uma coisa, gente. E o animal, eu pude perceber dentro do primeiro contexto que a gente estava falando, trazendo esse conforto. Quando aquela senhora pegou o animal, porque ela só estava limpando baia, ela estava separando o animal se matando, ela estava vendo o animal morrendo, ela estava vendo o animal sem orelha, sangue para tudo quanto é lado. Ela pegou o animal, foi passear com o animal, para outra pessoa vir limpar a baia, dar comida, fazer o tratamento, e aí ela trazia o animal de volta. Então a gente fez uma linha de produção. Sim. 2 pessoas tiravam o animal, as outras 2 limpavam a baia, os 2 veterinários tratavam e 2 auxiliares, quando o animal era muito bravo, a gente chamava o adestrador. Amigo, vem aqui que você vai pegar esse bicho para nós. Então, a gente fez uma linha de produção. Nós atendemos 150 animais em um dia. Cara, humanamente impossível. É impossível, é uma coisa. 18 horas, assim. Sim. E essa senhora, no outro dia, ela me via e ela queria me pagar. Tava radiante. A Sabrina, dona Sabrina do céu, dona Sabrina, olha, a gente sabe, e ela fez um desabafo, cadê os canoenses? Cadê o meu povo para me ajudar? Porque tinha muita gente de fora. E o pessoal do abrigo,
que eles estavam, enfim, a gente não tá aqui, né, para julgar de forma alguma, mas ela gostaria que o povo dela tivesse ajudando mais, né? Então, assim, para mim foi muito, muito, muito impactante em todos os sentidos. Para você dar um apoio, um afeto para os animais, coitados, que não, né, não tem nada a ver com essa história toda. Estão presos, um dia tá feliz lá, solto na roça, sei lá onde. No outro dia, tá preso numa corrente, Sim. num lugar estranho, sem comer, nem tá limpo. Porque não tinha voluntário suficiente. Então, o Sul foi, assim, uma coisa que, gente... Que povo. Que povo forte. É um povo formidável, né? Realmente é um povo de muita garra. De muita garra. Muita garra. É muito... E o Brasil todo, o Brasil inteiro apoiou e está apoiando e está sendo solidarizado com todos eles. Sim, sim. Eu não sei se você viu o caso do cavalo caramelo, né? Vimos. Foi um amigo nosso que resgatou o cavalo lá, o Jackson. Nossa. Você conheceu ele, né? Conheci. O Jackson, lá no Rio Grande do Sul. Gente muito boa. Muito boa o Jackson. Gente, eu acho que a gente precisa, né, rever História todos linda, esses né? conceitos para a vida mesmo, né? Pra vida. André, nós temos uma pergunta aqui no final do nosso programa, Sim. que é o seguinte. Uma pergunta padrão, né? Pergunta padrão, né? Ei. Que a pergunta é: com quem você comeria um café? Ai, gente, pode ser Com se o leão comesse um café, pode ser o leão. Pode ser com quem você quiser. Leão, mas ele Você é teria carnívoro. muita coragem. Eu tomaria um café com um leão lá da África, solto. Legal, André. Bom. Muito bom. Andréia, Obrigada, muito viu? obrigada, a viu, vocês pela sua participação pela aqui no nosso conversa. Pod Café. Foi muito bom. Iniciou muito bom Poxa, mesmo. aprendemos E no bastante. final a gente aprendeu e no final a gente sai um pouco pensativo, né, com essa questão no Rio Grande do Sul. Sim, com Sempre certeza. uma lição, né? Sim. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente já não sabe. E essa união, né, Sim. de parabenizar também, porque eu tenho Sim. certeza que você não mediu esforços pra estar lá Com ajudando. certeza. Então, assim, muitos brasileiros foram ajudar, vestiram a camisa mesmo e realmente pra parabenizar mesmo. Muito obrigada, viu, por Obrigada ter a topado vocês. o convite Obrigada. e ter, né, participado aqui do nosso programa. Legal, obrigada, Pedro. Muito obrigado, Andréia, Obrigada. tá? Ter vindo aqui hoje participar Obrigada, e contar a tua história e falar da Miau, que é uma alimentação super saudável para você que tem seu Muito. pet Muito. Miau neles. Qual é o Miau. seu Instagram da Miau pra deixar Miau pra Pet, galera? Miau Isso. Pet. Estamos lá. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, deixar aquele like. Nós queremos também comentários, então podem comentar bastante, convidados que vocês querem, suas dúvidas, que é a nossa produção. E eu e o Pedro, a gente vai estar lendo tudo, né, Pedro? É isso aí. Vão lá e comentem, né? E dá like lá para nós. Então, nos acompanhe nas nossas redes sociais e todo sábado tem episódio inédito, tá bom? Beijo, gente. beijo. Fica com Tchau, Deus. Tchau, tchau, tchau.